Uma em cada 4 investigações contra autoridades no Brasil é beneficiada, favorecida pelo segredo de justiça. Quais são os limites desse recurso e quando é que pode ser usado? Este é o principal tema de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos começar com a juíza Marixa Fabiane Lopes Rodrigues, da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ela é magistrada há 12 anos e já passou por 4 comarcas: Campo Belo, Nepomuceno, Caeté e agora Contagem. Doutora Marixa, obrigado pela presença, é um prazer recebê-la aqui. Eu que agradeço, Orion. Obrigado. Bom, nós temos também aí a participação, a presença dos quadros Pensamento Universitário, em que estudantes da Faculdade de Direito, hoje Faculdade IBS, irão me ajudar a entrevistá-la. E também o Pensamento Literário, em que a senhora fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Mas iniciando então a nossa entrevista, eu gostaria de, antes de entrar no segredo de justiça, começar por um princípio constitucional, uma regra constitucional também contrária a esse segredo de justiça, que é o princípio da publicidade dos autos. Qual a importância disso? A publicidade do processo, ela é prevista na Constituição Federal e o seu maior objetivo é garantir a lisura e a abertura do processo para além das partes, ou seja, para toda a sociedade, porque a justiça, ela tem um objetivo que vai além do próprio processo. Ou seja, o magistrado, quando decide, essa decisão dele provoca reflexos em toda uma sociedade. Então, a sociedade tem interesse de se manter informada sobre o resultado de todos os processos. Ou seja, além dessa transparência, beneficia também o cidadão, o acusado, o suspeito, de acompanhar o processo e a sociedade de controlar esse processo. Isso é acusado, suspeito numa área criminal, né? Mas na área civil a gente pode ver a importância também dessa repercussão, no sentido de mostrar o resultado do processo e de garantir essa transparência em ações de indenização, em ações de processo de improbidade administrativa, né? Porque a sociedade ela tem efetivamente interesse de saber e de acompanhar a atuação da justiça e o resultado dos processos, né, que são levados aos tribunais. E às vezes envolve recursos públicos e precisa ter transparência, né? Perfeitamente. Doutora Marixa, essa garantia é tão importante desse princípio da publicidade que às vezes, quando não é observada, ela pode até anular um processo. Olha, existe exceções para a regra, né? A regra é a publicidade dos atos processuais. Geral é isso. A regra, essa é a regra. Mas as próprias leis processuais, o processo penal, o Código de Processo Penal e o Código de Processo Civil, e também existem leis extravagantes que prevêem exceções a essa regra, né? Então, desde que o processo... Nesse caso, quando a senhora diz que é exceção à regra, chegamos então no segredo de justiça? Exatamente. Desde que o processo obedeça o segredo de justiça naquelas hipóteses que são as exceções à regra. No Código de Processo Civil, o artigo 155 prevê que tramitará sob segredo de justiça as ações de Estado, como casamento, separação, conversão de separação em divórcio, as ações de filiação, como investigação de paternidade, a licitação de alimentos. O princípio, então, é de preservar a intimidade e a integridade da família, por exemplo. Nesse caso, é justamente para preservar a intimidade da família, a intimidade das partes, né? E também quando o interesse público exigir. Essas são hipóteses previstas no Código de Processo Civil. Né? Sim. E quem é que pode decretar esse segredo de justiça? Quem é que pode requerer esse segredo de justiça? É sempre o advogado, por exemplo, e o juiz? Eu entendo o seguinte, que nas hipóteses que a lei já dispõe que aquele tipo de ação tramitará sob segredo de justiça, não há necessidade de a parte requerer. O juiz, como presidente do processo, automaticamente é que tem que preservar esse sigilo, né? E toda a sua equipe. Não precisa do advogado requerer esse princípio, não? Nas hipóteses legais, não, porque automaticamente há essa disposição legal que esse processo tramitará sobre segredo de justiça, então o segredo de justiça nesse ponto passou a ser a regra, numa ação de investigação de paternidade, por exemplo. Então não precisa do advogado nem pedir que essa ação tramite sob sigilo judicial, sob segredo de justiça. Então, nesse caso, se eu entendi bem, o direito privado de sobrepõe ao direito, digamos, da publicidade, do conhecimento da maioria. Exatamente. Não seria um pouco contraditório, não? Não, não é contraditório. Perfeitamente. A senhora falou também de outras situações. Quando envolve recursos públicos, por exemplo, isso também
está inscrito nessa questão do sigilo do segredo de justiça? É o seguinte, as ações de improbidade administrativa, por exemplo, elas a lei de improbidade administrativa não fala que efetivamente a ação deva tramitar sob segredo de justiça. Mas nessas ações pode haver, por exemplo, a quebra de sigilo bancário, sigilo telefônico, sigilo fiscal da parte ré. E aí, efetivamente, com relação a esses dados, deva se garantir o sigilo judicial. O que vem a ser uma restrição. Agora, ela é absoluta ou parcial? Como é que isso pode se mensurar? Isso vai depender do interesse da parte e da decisão do magistrado. Do interesse da parte, porque às vezes quem está sendo processado é um político famoso ou é um político que não queira efetivamente deixar vir à luz os atos de improbidade administrativa por ele praticados. Então, para ele vai ser interessante o quê? Que não só esses dados, mas todo o processo tramite sob sigilo judicial. E aí ele vai requerer esse segredo de justiça. E o juiz vai avaliar se vai decretar o segredo de justiça em todo o processo ou apenas nesses dados sigilosos que vieram aos autos. Ok, eu gostaria que a senhora também examinasse para a gente, mas no próximo bloco, nós estamos chegando ao final desse, quais são os limites desse recurso, até onde que pode ir o segredo de justiça e quando é que ele se choca, por exemplo, com outros princípios constitucionais, como o direito à informação, o direito do cidadão saber o que se passa com o uso e a transparência desses recursos públicos. A gente volta em instantes.